Gente, eu queria só agradecer mais uma vez vocês, obrigado. Eu vou deixar vocês agora na companhia do Miguel, que é nosso engenheiro e é um especialista na área de detecção de incêndio, vai abordar mais esse assunto com vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Além de agradecer vocês, a gente queria pedir desculpa porque, infelizmente, a parte da apresentação que a gente tinha planejado para vocês, mais prática, ficou um pouquinho, vamos dizer assim, prejudicada pelo transporte. A gente acabou chegando ontem à noite, um dos painéis acabou se danificando no voo, então a gente vai tentar mudar um pouquinho a levada dessa apresentação. E até para entender um pouquinho do público de vocês, quem de vocês lidam diretamente com a parte de incêndio, quem é que está no dia a dia de vocês, ou o que é novidade? Como é que é o público aqui? Você direto, você atua já dentro do Corpo de Bombeiros? Segurança ou seja, a empresa que gerencia a parte de segurança na área da nossa. Legal. Perfeito. Trabalho com instalação de sistemas simples, da manutenção. Legal. Dá para ter uma ideia assim. E o resto do público? Tem algum conhecimento de incêndio? Alguém com vida, segurança? Trabalha diretamente com o sistema. Com o sistema também? Na operação, Programa. Tá legal. operação, Essa parte é importante mais para dimensionar a forma como a gente vai falar em termos de tecnologia, em termos do que tem acontecido na parte de alarme de incêndio. Então, o programa é cobrir um pouquinho da base do incêndio, o conceito básico do incêndio, dar uma visão geral para vocês do que é isso, quais os componentes, aquele do dia a dia. Para quem está direto lidando com essa área, não vai ter muita novidade nessa primeira parte, mas é importante que vocês conceituarem para vocês entenderem como a tecnologia hoje tem avançado e como, teoricamente, tem se instalado gato por lebre em algumas instalações. E qual que é a diferença de você ter uma empresa que consiga ajudar vocês nessa parte de engenharia? Produto. Nós temos aqui 3 portfólios de 3 grandes marcas. Existem mais 10, 15 aí no mercado. Fora todos aqueles produtos menos qualificados, vamos chamar assim. De que forma a gente consegue garantir que ele vá executar aquilo que está projetado, qual é a premissa dele? É exatamente isso que a gente vai conversar um pouquinho em termos de tecnologia. Para começar, a parte mais importante é só a detecção de alarme de incêndio, ela não faz absolutamente nada. O que a gente precisa ter é um sistema de proteção efetivo. De que adianta, para quem trabalha na área, vocês vão lidar um pouquinho melhor com isso, você escutar uma sirene e você não tem a sinalização de rota de fuga? O que adianta você identificar um princípio de incêndio e não ter um extintor para poder eliminar aquele fogo? Então, essa é a amarração. O primeiro conceito básico, a primeira dificuldade é exatamente essa. O que é um sistema de proteção de alarme de incêndio? Como é que ele é vendido? Como é que ele é contratado muitas vezes? Deixa uma parte do incêndio por uma empresa de instalação, deixa o pessoal da instalação elétrica fazer a parte de combate e não faz uma amarração final com a operação de vocês. Aquilo que seria identificar, poder executar qualquer tipo de comando, ele fica prejudicado já pela essa base inicial. Então a gente começa a conversar exatamente nisso. Primeira coisa, a gente quer proteger a vida humana. Depois disso, eu quero reduzir dano no patrimônio, quero reduzir o meio ambiente, quero providenciar acesso ao Corpo de Bombeiros e, mais recentemente, o que acabou acontecendo no Decreto Estadual de São Paulo? Ele incorporou a continuidade do negócio, até como uma forma de garantir um ponto do investimento. Quer dizer, ele coloca um sistema de alarme de incêndio, tudo bem, proteger a vida humana, garantir todas essas outras etapas. Mas, o que acontece se o shopping ficar fechado? O que acontece se aquela unidade produtiva tiver? É a maneira como hoje você consegue desenvolver um pouquinho o conceito de segurança dentro da área mais administrativa dos eventos. E aí, de novo, todas as medidas de proteção têm que estar funcionando em paralelo. Legal. A gente já, claro isso para vocês, em termos de incêndio, que o quanto antes você identificar o princípio de incêndio, menor o recurso que você vai ter que utilizar, menos efeito vai causar aquilo para o teu negócio, menos área vai ser danificada, menor o risco das pessoas, mais fácil delas saírem do lugar. Só que a parte de detecção de incêndio, ela sempre vai depender de uma componente que
que é identificar com qualidade. Não adianta deixar um sistema extremamente sensível, porque qualquer princípio de incêndio ele vai interpretar como sendo uma ocorrência. Então, eventualmente, uma solda de fumaça que está sendo trabalhada, a fumaça de um processo de solda, algum evento indevido, ele vai entender como alarme e vai perder a confiabilidade do sistema. E é isso que é uma coisa que a gente não pode. Por um outro lado, se a gente deixar o sistema sem sensibilidade nenhuma, vai estar pegando fogo em toda a instalação, ou ele ainda não está dando nenhuma sinalização. Então, compatibilizar essas duas coisas é, de novo, é o recurso que a engenharia vai conseguir prover. Qual que é a melhor solução para cada um dos lados? E é isso que a gente começa a enxergar a partir de agora. Para que serve o sistema de detecção e alarme de incêndio? Em primeiro lugar, eu preciso identificar com qualidade. A hora que um usuário daquela localização aciona qualquer uma das caixinhas vermelhas, os acionadores manuais que existem de diversas formas, é a maneira que ele joga isso para a operação. E nesse momento a operação tem que ter, simplesmente processar essas informações. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter informação dos painéis de alarme de incêndio para que eles possam dar uma identificação sem dúvida nenhuma de onde é que está acontecendo, para que vocês possam vistoriar. E em cima disso, executar uma série de ações. Essa é a base do sistema de alarme de incêndio. E é em cima dela que a gente começa a piramidar um pouquinho. Por quê? Eu tenho os acionamentos não automáticos, ou seja, precisa da intervenção humana. São todas aquelas botoeiras que vocês veem espalhadas em corredores, em saídas, em rotas de fuga. Tem que se observar uma regra: eu só posso andar 30 metros até achar essa primeira botoeira para poder ter uma ação efetiva. Eu preciso ter o pessoal da operação identificando isso, executando um procedimento pré-programado, que pode ser diferente. De repente eu estou num acionador manual no shopping e alguém pode ter esbarrado. Então eu tenho um critério. De repente eu estou dentro de uma unidade fabril, que aquele acionador manual com certeza só vai ser acionado num fato crítico. Todas essas diferenças é o casamento do quê? Do sistema instalado, sistema de detecção de alarme de incêndio instalado, com a operação, com o plano de intervenção e emergência daquela unidade. Saindo da parte não automática para as automáticas. Então eu tenho toda uma série de tipos de detetores, e a gente vai ver que eles são vários. Olhando, muitas vezes, até mesmo o projetista que lida com isso no dia a dia, ele não consegue identificar as diferenças de princípio. Quanto mais o usuário comum. E é por isso que a gente comenta. Muitas vezes hoje a instalação desses sistemas só está indo num tipo de contratação que cai pelo pessoal da instalação elétrica, e na hora da instalação elétrica ele não cria alguns diferenciais e não observa alguns critérios que precisaria ter. Por quê? Porque não é a expertise dele. Ele está fazendo isso basicamente como uma instalação elétrica de lâmpada, um circuito elétrico comum. Existem alguns módulos que para a gente servem para interfacear uma série de sistemas, a forma de visualizar essas informações e a execução de comandos. Por que eu estou passando bem rápido por isso? Porque agora a gente entra meio que num detalhe em cada um deles. Equipamentos de controle de indicação, assim como a norma chama quem? O painel de incêndio. Todos os painéis de incêndio, eles recebem esse nome, controle de indicação. Por que controle? Eles recebem informação de todo o campo, processam as informações e indicam qualquer coisa que aconteça. Diferentes formatos, diferentes características, diferentes topologias, diferentes requerimentos. Não dá hoje para você fazer uma instalação, você fazer um projeto sem compatibilizar. A gente vai conversar um pouquinho isso com relação às premissas da norma. Mas cada equipamento que vocês estão vendo aqui, eles têm tecnologias diferentes. E é isso que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Fora isso, os acionadores manuais que a gente comentou, os avisadores, sistema de detecção e alarme. Já está no nome a importância disso. Primeira parte, eu preciso identificar de forma automática ou de forma manual. Segundo ponto, eu preciso alertar o usuário comum que está lá, que está acontecendo no sistema de incêndio. E para isso eu preciso do quê? Dos alarmes. Todo acionador é igual? Todo avisador é igual? Primeiro diferencial, ele está sendo instalado no lugar certo?
é o equipamento que é para a área interna, para a área externa, a temperatura que ele está sujeito. Então você vai encontrar uma série de premissas que hoje o mercado, na hora de comprar, não faz a mínima distinção. Ele não tem a mínima ideia do que ele está comprando, de que forma ele está comprando. Só para vocês terem uma ideia de quão complexo isso pode ser. E isso também se aplica nos detetores pontuais. Eu tenho detetores de diversos tipos de sinais ou que supervisionam grandezas físico-químicas diferentes. Posso estar protegendo contra a fumaça, contra a temperatura, contra ambos os critérios, monóxido, gás, tudo isso faz parte da deteção pontual. A grande maioria dos sistemas, ele continua sendo o quê? O detetor óptico de luz. Ou seja, eu tenho a emissão de luz, que com a presença de fumaça, nessa câmerazinha que vocês estão vendo aqui, onde vocês têm o detetor, eu preciso da fumaça do ambiente passar por aquela câmera para acontecer isso, para fazer a reflexão da luz, chegar no sensor e o painel identificar. Basicamente essa operação. E 80% do nosso caso a gente vai aplicar. Mas existe o quê? Aqueles detetores especiais. Por exemplo, aqui no Manauara, vocês viram, vocês têm uma área logo na entrada com o pé direito muito alto. Como é que você faz a fumaça chegar naquele elemento? De que forma você protege aquele, garantir que a quantidade suficiente de fumaça vai passar por aquele detetor instalado naquela área? E mais, temperatura, quantidade de calor para chegar lá em cima também não faz muito sentido. Como é que você faz a manutenção? Então existem algumas tecnologias, por exemplo, dos detetores lineares, é o que você está vendo aqui, que eles evitem feixes de luz para grandes vazios amplos de até 100 metros de distância e que qualquer coluna de fumaça que atenue essa transmissão de luz, essa luz que sai desse equipamento e reflete no espelho e volta, essa atenuação é o suficiente para poder identificar no alarme. E o que mais? Você pode fazer a manutenção só numa parede, só no lado da instalação. A parte de modos que hoje serve principalmente para a gente interfacear com os sistemas acessórios e executar comandos. Então, por exemplo, tem o sistema de sprinkler. Eu quero monitorar uma chave de fluxo. O que eu faço? Eu vou colocar um módulo para ler os contatos. Quero saber se a válvula do governo está fechada. Um desses módulos vai estar lendo esse contato. Quero liberar uma porta-corta-fogo que está mantendo um eletroímã que mantém ela totalmente aberta e ela liberar para fechamento. Vou executar um comando em cima desses módulos. E cada fabricante tem uma topologia, tem um número de equipamentos, um formato e uma característica técnica que muitas vezes não é considerada no projeto. E aí onde, de novo, a parte da engenharia, identificar a tua necessidade, fazer uma tradução daquele projeto básico para a instalação é o que vai fazer a diferença em termos de recursos, em termos de custo do sistema e em termos de eficiência. O conceito que é importante para a gente fechar, em termos, vou passar muito rápido, são 3 conceitos que vão dar uma dimensão para vocês de como o mercado, e muitas vezes até os projetistas, não enxergam isso. Número 1, o que é um circuito de deteção? É onde a gente vai ter todos os componentes, detetor de fumaça, acionador manual, módulo de entrada. E o que seria um circuito de alarme? Seria um circuito onde a gente teria sirenes, os comandos que eu vou executar. Existe uma diferença básica porque esses caras aqui, eles recebem 24 volts, enquanto esses aqui, eles mudam esse 24 volts, uma frequência ou uma tensão, uma corrente, para que o painel identifique uma situação. Segundo conceito que a gente vai conversar agora, o que é um circuito classe A ou classe B? Não se diz se é um circuito melhor que o outro ou pior que o outro. Simplesmente está se informando que o quê? Que a partir do momento que eu tenho uma reação que sai da central e retorna por um caminho indiferente, ele é dito de circuito classe A. E o circuito classe B é aquele que eu não tenho retorno para a central. São 2 conceitos básicos que são importantes para a gente. Vocês viram primeiro, comando e deteção, circuitos diferentes, circuito tipo A, classe B, e para fechar essa definição de mercado, a forma como a gente entende os tipos de deteção. Convencional é aquele circuito em que você tem um par de fio
e você tem uma indicação da zona que está pegando fogo. Você não sabe qual dispositivo efetivamente é. Você vai saber eventualmente uma loja, uma área daquela área protegida. E eu tenho uma informação no display, simplesmente um único texto. O operador do sistema tem que se deslocar. Por quê? Porque ele sabe que está dentro do pavimento específico do shopping, lado direito e lado esquerdo. É diferente do sistema endereçável, que eu teria exatamente informação. Eu estou no corredor de utilidades, eu estou no laço 2, no departamento da área comercial. É uma diferença, por quê? Porque isso tudo significa tempo de resposta. Você identificar com precisão o lugar que está acontecendo o evento, você se deslocar até aquela região para poder identificar se realmente é efetivamente um princípio de incêndio, tomar as providências de acordo, leva tempo. E é esse deslocamento que se começa a ganhar em termos de distância, em termos de tempo, a hora que você utiliza o endereçado. Mas o problema todo é que não é tudo endereçado que é comum, que é igual. A gente tem os endereçados, a grande distinção entre o endereçável burro, que a gente chama, o endereçável convencional, e o endereçável inteligente, é o ajuste do nível de alarme. Se vocês olharem agora no painel, cada um desses equipamentos estão estabelecendo uma comunicação o tempo inteiro com a central. Em cada um deles está dando a medição do valor do sensor naquele instante. É diferente de um sistema convencional que é simplesmente um liga-desliga. O sistema convencional, esse equipamento entrou em alarme, tem a fumaça, tem a temperatura, ele simplesmente dispara. E o painel fica sabendo só que ligou ou desligou. Aqui no convencional a brincadeira é um pouquinho diferente. E é isso que a norma estabelece como critério de diferença. O que é ajustável em termos de nível de alarme, ele é chamado analógico, e quando você ainda tem algumas comparações, você tem algumas tabelas da inteligência desses detetores, você chama ele de algoritmo. Faz diferença isso no mercado? Quem está comprando tem a mínima noção? Absolutamente. Ele se compra hoje, e os preços são completamente diferentes em termos de custo, mas na ponta chegam pelo mesmo valor. Quem está comprando hoje no sistema não tem a mínima noção do que isso se aplica. E a hora que ele está comprando, ele está muitas vezes comprando endereçado, e vocês vão entender agora um pouquinho dessa história. Vamos lá. Como é que eu começo a determinar qual que é o melhor tipo de sistema? Eu tenho que responder uma série de questões básicas para quê? Para que a engenharia, para que esse apoio que a TES4 pode fornecer, vá casar com a tua necessidade. Muitas vezes, a criticidade da área, muitas vezes, os teus requerimentos de seguradora, eu estou dentro do hospital, qual que é o meu custo de tirar um doente numa questão de falso alarme, qual que é o risco dele morrer nessa transposição? Tudo isso são dados importantes que vão estabelecer qual que é a melhor solução. E aí, a gente vem numa brincadeira. Alguém pode falar? X da questão. Primeiro, eu sou dessa época. Alguém pode falar que o detetor fixo não funciona? O telefone fixo não funciona? Alguém pode falar que é uma tecnologia que não atende a tua necessidade? Não. Se é a tua necessidade de falar no telefone se comunicar, ela vai funcionar. Ela vai estabelecer esse padrão. Só que muitas vezes hoje você tem alternativas com recursos e com funcionalidades muito melhores, com um custo até no dia a dia muito mais interessantes para você. De novo, lembra que eu falei que eu sou daquela época? Voltando um pouco antes de 2000. Quem aqui era no mercado em que a gente não podia importar nada? Que a gente tinha uma reserva de mercado e tinha que utilizar só os componentes? Nessa época, a Siemens começou a desenvolver o painel. Ela tinha um painel convencional das primeiras unidades. A gente criou aqui no Brasil, eu era de uma empresa terceirizada pela Siemens, e a gente montava essa parte de tecnologia. Então a gente fez os primeiros sistemas interessados do país. Basicamente, é um circuito convencional de 20 pontos, aquele mesmo circuito que você encontra hoje em alguns sistemas sendo vendidos, só que você colocava um microprocessador, você trabalhava esses sinais de uma forma um pouquinho diferente. Para quê? Para ter em um display, que nada mais é diferente do que a gente tem hoje, as informações pontuais de cada um dos equipamentos. Isso nós estamos falando do desenvolvimento
a partir de 93, 94. Essa versão do DI, que foi o DI 3, saiu para perto de 97, 98. Para vocês terem uma ideia. Já foi um grande auxílio, porque naquele par de fio que antigamente eram 20 pontos, passava a ser 30 detetores. Comecei a aumentar a minha qualidade, mas para cada par de fio em classe B, ou seja, eu tenho um resistor de final de linha, eu tinha uma extensão maior dessa área de cobertura. Por um outro lado, cada painel desse, vocês estão vendo esses LEDs aqui? Cada cartão desse ele tinha 3 laços. Um painelzinho desse, para você ter uma ideia, tinha capacidade para 7 laços, 7 placas de laço, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 20, 420 pontos. Esse painel. Limitados a sair da central com par de fio e buscar área. Esse equipamento aqui, ele faz a mesma capacidade, que é um dos mais simples, só para a gente começar a parametrizar as diferenças de recursos que a gente tem. Qual é o grande problema? A grande maioria dos equipamentos que estão sendo vendidos hoje, de fabricação nacional inclusive, eles seguem um padrão muito similar a esse, utilizando detetores convencionais, sem oferecer a capacidade de você ajustar a sensibilidade dos dispositivos e sendo vendidos pelo mesmo preço de soluções ditas inteligentes, soluções fabricadas por diversas fabricantes internacionais que colocam uma série de testes, uma série de informações e tecnologias embutidas. A primeira delas que vocês vão começar a enxergar, por que é aquela introdução? Aquela história de um circuito de detecção, de um circuito de comando foi no espaço. Hoje, num único par de fio, o que você tem? Você tem os detetores, você tem os comandos, os acionadores normais, mas você também tem os avisadores. Na prática, eu tenho cada um desses dispositivos sendo interligados por um único par de fio. E na hora em que então, o que acontece? O quanto eu já estou economizando de infraestrutura nessa brincadeira? Esse equipamento é mais caro? É um pouquinho mais caro sim que o avisador que você tem. Mas um único par de fio está saindo e buscando o meu campo. E eu vou fazer isso nas linhas da Siemens, eu vou fazer isso nas linhas da Lorry, da Honeywell, e vou fazer isso na linha da Google. Custo de instalação, custo de materiais de aplicação, custos de acessórios, serviços para você manipular isso são infinitamente superiores. O tempo de obra, o tempo de verificação, fora o fato de que a gente consegue garantir aí algumas observações que a norma está começando a pedir para a gente. Primeiro ponto, o que eu ganho efetivamente a hora que eu tenho um sistema inteligente? Primeiro, aumento a minha confiabilidade. Eu vou usar um custo de implantação muito menor. Por quê? Porque o tempo de obra vai ser muito menor e a manutenção posterior desse sistema também é muito menor. Cada um desses equipamentos, lembra que a gente falou dessa comunicação? Eu tenho praticamente cada um desses equipamentos sendo questionados pela central a respeito de nível, informação, tipo de equipamento, e esses equipamentos respondem, a central processa isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa é a garantia dessa confiabilidade. Existem algumas premissas que a gente vai falar agora. Eu quero que aqui essa área, a gente viu que é um sistema um pouquinho diferente, mas eu quero que ela atue de uma forma diferente do resto do shopping. Eu quero ter uma setorização, eu quero trabalhar com esse bem aqui primeiro, antes de ir para lá. Eu quero evacuar um shopping por causa de quem entrou no sinistro de uma loja. Essa integração com o plano de intervenção de emergência, ela vai cair exatamente pela capacidade dessas centrais em executar comandos e programações na hora que eu estabeleço as zonas virtuais. Tudo isso está dentro da programação do painel. Assim como, esse é um outro critério muito importante, primeiro, aquele detetor que está mais sujeito à sujeira, a hora que ele vai
disparar, eu tenho condição de saber no painel de que eu estou no nível de pré-alarme. Eu seto esse nível de pré-alarme e muitas vezes durante o dia ou durante a noite, com níveis diferenciados. Para quê? Para que o operador, o pessoal da manutenção, possa intervir antes de disparar. Independente de qualquer coisa, ele automaticamente vai se ajustando ao ambiente. Ele vai se compensando por um acúmulo de sujeira, por algum outro motivo de leitura. Para quê? Para garantir que eu sempre preciso da mesma quantidade de fumaça para disparar. E fora isso, hoje a gente tem um recurso muito legal nessas linhas, que são equipamentos de teste, de funcionamento do sistema. Isso me ajuda muito. Na hora que eu estou partindo do sistema, vai fechar o fogo, preciso instalar, o que eu faço? Eu consigo vir com esse equipamento, deixo aquele trecho do laço pronto, instalo os equipamentos e essas maletas de programação, que a gente chama assim, liga, monitora o laço, dá um aval e pronto, você já tem aquele trecho funcional. Se ele não chega ainda na central, se aquela fiação não está na central, vai ser a questão simplesmente de estender aquela linha até a central e pronto. Eu já consigo comissionar parcialmente. Isso vale na hora da implantação e também na manutenção do sistema. No dia a dia, se eu tiver um problema no circuito, eu posso simplesmente desconectar ele da central e ir até o campo e identificar aquele ponto exato que está acontecendo. Definir aquilo que a gente comentou sobre a parte da engenharia, o casamento da necessidade do teu sistema, ou seja, a tua solução funcionando, com toda a parte técnica em termos de tudo aquilo que hoje a gente tem pressão. Ou seja, não tem muita liberação de custo, a verba é apertada, os recursos muitas vezes que você precisa são maiores, você não tem verba para manutenção, quer dizer, você precisa fazer esse casamento para cada uma das linhas que você faz. E é por isso que a Desktop ele tem um papel legal, que é o casamento, ela não está amarrado com um fabricante. Então tem horas que a Honeywell vai ser a melhor solução, tem horas que a Siemens vai ser a melhor solução, tem horas que a Cooper vai ser a melhor solução. E cada equipamento, vocês vão ver, tem características distintas entre si. A mesma linha, todas elas são com sistemas inteligentes, são algoritmos, todas elas são equipamentos certificados, mas você vai buscar diferenças em alguns critérios que vão fazer diferença para cada um dos seus sistemas. Vamos falar um pouquinho rapidamente em termos de norma, só para vocês enxergarem qual é o panorama do que está acontecendo no país hoje. Vocês sabem que até outubro de 2010 a gente tinha valendo a 9441, que era uma norma que tinha sido desenvolvida, que era extremamente detalhista, mas foi escrita aqui no Brasil. Ela não tinha nenhum embasamento mais pesado lá de fora. E ao mesmo tempo, ela foi lançada em 94. Moral da história, a gente tratava de um sistema voltado para os sistemas convencionais. Para vocês terem uma ideia nessa brincadeira, 94, o computador que vocês usavam, ele tinha o Windows 3.1. Não era nem 95. Então ela carecia de uma atualização. E foi o que veio com a 7240. Ela foi lançada em outubro de 2010, começou a valer a partir de novembro de 2010, e a grande vantagem, a grande diferença dela era que ela acaba cobrindo todas essas partes que trazem a amarração dos sistemas de proteção de incêndio. Desde o projeto, passando pela instalação, comissionamento e manutenção, todos esses itens são cobertos aqui. Mas o mais importante ainda é o quê? É que a gente não tinha uma norma de produto, não existia. A menos do detetor e do acionador manual, mas você não tinha nenhuma documentação brasileira que falasse, olha, o módulo de entrada tem que seguir esses parâmetros, tem que atender esses pré-requisitos. As sirenes têm que atender esses pré-requisitos. E hoje, por conta dessa norma, a gente segue as partes da 7240. E por que isso é importante? Só para vocês entenderem que processo a gente está lá. Hoje eu estou atuando nessa gestão como a parte do secretário, dentro do Comitê Brasileiro do CP24, da deteção, da área de deteção, da comissão de estudo. E a parte mais legal lá, o que está acontecendo? A gente vai ter todas essas partes traduzidas para que o Inmetro consiga gerar e administrar e criar um selo de certificação, consiga trabalhar da mesma forma como foi feito com o capacete de moto, do motociclista, da mesma forma que foi feito com os extintores, da mesma forma que foi feito com a
cadeirinha de criança, tudo isso começa a fazer parte também do plano plurianual, do IBEP, para poder o quê? Certificar a parte de detecção analítica. Essa é uma briga antiga que a gente tem e está andando a passos largos. A gente conseguiu dar uma velocidade um pouquinho diferente aí nessa brincadeira. A gente sabe que sempre vai demorar, ainda tem muito caminho a ser percorrido, mas esse é um caminho que a gente vê com os bons olhos. Principalmente porque esse é um dos problemas que vocês podem até dizer o que a gente tem enfrentado. Algumas perguntas simples, que a grande maioria de quem está atuando na área, quem está comprando, quem está vendendo, não tem a mínima noção. Eu acho que é importante. Infelizmente a gente vai fazer essa demonstração lá quente, mas o painelzinho que ia demonstrar, ele está... O que vocês acham que acontece quando eu tenho um curto ou eu tenho um rompimento da minha fiação? Tudo isso que vocês viram até agora, só para vocês terem um parâmetro em termos de tecnologia. Lembra daquela história antes de 2000, sistemas convencionais? A norma estabelece o quê? 20 pontos por laço. Ou seja, uma combinação de 20 detectores com acionadores manuais, com módulos, com avisadores. A partir próximo ano 2000, a gente começou a ter o aumento desse número de pontos de laço, passando até 60, 126, e hoje você chega até 316, 18 pontos num único par de fio. Só que, vamos pensar em termos de setorização. O que a norma está me dizendo, o que ela me fala? Bom, se é um circuito convencional, o máximo que eu posso cobrir é 1.600 metros quadrados. Por quê? O operador vai ter que se deslocar até aquele andar, vai ter que olhar em cada uma das segmentações desses detectores para descobrir qual está em alarme. Ele vai ter que ver aquele LED, ele vai ter informação de alarme geral. Da mesma forma, eu não posso perder mais do que aquela área de 1.600 metros quadrados se eu tiver um curto ou se eu tiver um rompimento. Isso é o que a norma está dizendo. Rompeu aqui. A partir desse momento, eu perdi esses 4 dispositivos, quando eu estou falando no circuito convencional. Se eu romper mais perto da central, mais dispositivos eu vou ter em falha. Ou seja, essa área fica tão inoperante. Na central, a única informação que a gente tem é falha laço 2. O que vocês sabem disso? O que vocês perderam? Você não tem a mínima ideia do que pode ser. Se é um dispositivo, 2 dispositivos estão funcionando, ou simplesmente não está funcionando mais nada. No curto-circuito, nesses circuitos, você simplesmente perde absolutamente tudo. E a informação da central continua sendo falha laço 1. Cada vez que você olhar, está vendo esse painel que parece uma árvore de Natal? Uma série de itens, uma série de falhas. Por quê? Está faltando resistor, alguns dispositivos não estão correspondendo, está faltando bateria. Mas cada vez que você olhar para o painel desse e encontrar um LED vermelho ou amarelo, significa que você está numa situação normal. E a grande maioria dos painéis que você visitar hoje, de qualquer instalação, não vai ter só o LED verde de funcionamento. Se tiver o LED verde de funcionamento, é porque esse bichinho está sem problema. Esse é o bichinho da questão. Vamos lá, a hora que eu passo para o endereçável, eu consigo fazer essas setorizações. A norma estabelece que eu posso utilizar o quê? Isoladores de curto para estabelecer. Então, aqueles 318 pontos que eu tinha no laço extremo, eu passo a proteger de uma forma diferente. Eu posso ter um rompimento, mas o fato de ser em classe A me garante que eu não perco nenhum dispositivo. Essa é a grande vantagem do classe A. Rompi aqui, beleza. Por esse lado aqui, todos os dispositivos recebem tensão e são lidos, e por esse lado aqui, eles recebem tensão. Se eu tiver um curto-circuito nesse mesmo trecho, os isoladores entre eles vão me garantir que o resto da linha funcione perfeitamente. É isso que a norma pede. Só que qual que é a grande vantagem? Todos esses sistemas que vocês estão vendo aqui, eles têm um isolador de curto-circuito incorporado em cada dispositivo. Moral da história, a hora que eu tiver um curto, todos eles continuam funcionando. Outra parte muito importante do conceito de detecção de incêndio. Lembra? A gente falou alarme. Eu preciso avisar, eu preciso colocar sirenes. Posso fazer isso de diversas maneiras hoje em dia. Eu tenho saídas da central,
saídas supervisionadas, ou seja, eu tenho que ter um gestor de linha, eu tenho que ligar cada uma dessas sirenes em ordem, sequencial. Eu posso ter as sirenes endereçáveis ou eu posso comandar através de módulos. Não me interessa, mas eu tenho que seguir algumas premissas. Primeira delas, se eu tiver um curto nessa NAC, eu vou perder a NAC inteira, eu vou perder todos os positivos, eu tenho que ter essa sinalização no painel. Se eu tiver um rompimento, eu vou perder esse final de linha, eu vou perder esse dispositivo e eu tenho que ter uma informação. Premissa número 1. Premissa número 2. Eu vou escutar a sirene. Qual que é a atenuação? Qual que é a potência sonora de uma sirene? E o que acontece quando eu atravesso uma porta corta-fogo e depois eu ainda tenho uma outra porta normal? Eu tenho uma redução de 30 dB só de passar numa porta corta-fogo e mais 20 numa porta normal. Moral da história, se eu tenho uma sirene que tem 99 e 100 dB lá no corredor lá fora, eu tenho uma atenuação de praticamente 5 dB para 15 metros, 25 dB para 15 metros dessa distância, isso dá uma dimensão do quanto vocês vão enfrentar. Aqueles 99, aqueles 100 chegam a 75, passam para 55 ou 45, logo depois que passar uma porta lá. Ou seja, ninguém aqui dentro dessa sala vai escutar nenhuma sirene da bandeira. Temos sirenes de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formato de mercado, e por conta disso até de preço. E muitas vezes o preço é o determinante na hora da solução. Só que eles esquecem de fazer o seguinte, algumas contas básicas. Qual que é a fonte de alimentação que eu preciso para ter para esse sistema? Para isso a gente precisaria saber o consumo dessas sirenes. Essa sirenezinha, aquela corneta, que hoje, graças a Deus, você não está vendo tanto em alguns lugares, mas você ainda encontra muito em muitas instalações mais antigas. Dá uma olhada no consumo que ela tem. 300 mA. Enquanto que uma dessas sirenes aqui, que são alimentadas pelo laço, 3,5 mA. Na hora que você tiver que pegar esses equipamentos, fazer um circuito de notificação supervisionado do jeito que tem que ser, a partir de uma fonte, você colocar o consumo unitário, a quantidade de equipamentos, ele vai chegar a uma distância que você pode alcançar utilizando esse cabo. Só dá uma olhada nessa brincadeira a hora que a gente vem. Aquela corneta, aquele circuitinho de 8 cornetas que a gente tinha, ele precisa de uma fonte de 3 amperes para 8 unidades dela, e eu só consigo andar no máximo 61 metros para tocar. Se eu for falar hoje, tudo isso é convencional. Na hora que eu venho para o sistema inteligente, eu tenho todas as distâncias envolvidas direto. Aquele 2.000 metros, eles já estão dimensionados por quê? Porque eu tenho ferramentas do cliente para poder, só pegar aqui. As ferramentas do cliente me propiciam estabelecer qual é o tipo de cabeamento que eu tenho que utilizar, quais as distâncias que eu vou observar e o consumo e quantos equipamentos eu posso ter. E é por isso que a gente fecha essa parte da apresentação fazendo mais ou menos esse questionamento. O que é a melhor solução? Em que momento vale a pena eu substituir os detetores endereçáveis por detetores convencionais? Qual que é o custo? Qual que era essa reportagem? Por isso a importância de ter uma parte de engenharia que consiga desenvolver junto com vocês, junto com as necessidades, cada tipo de projeto. Vamos por aqui? Beleza? A ideia básica é essa. A ideia da TS4 se colocar à disposição para esclarecer, para fazer um pouquinho mais desse trabalho junto com vocês, à medida da necessidade, principalmente nessa área de gestão, é criar a melhor solução com o menor custo. A gente sabe o quão importante é dimensionar a parte do custo para vocês, muitas vezes vocês não vão ter essa data liberada. E através dessa aplicação do conceito, a gente consegue sim fazer uma compatibilização entre o portfólio e a necessidade de vocês. Obrigado.